Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma live aqui, né, de terça-feira. Hoje com a live Sou Adolescente Agora Gabi. Semana passada nós fizemos... na verdade, semana passada não teve live, né? Nós fizemos uma live na outra semana sobre a parte que falta encontro grande O. Então... peço para todo mundo aí que não assistiu, tem disponível aqui no meu IGTV e também no meu canal do YouTube, tá? Então, hoje, seguindo com as lives, senti muita necessidade em fazer essa live para vocês, por conta de todas as informações, né? E o conhecimento que eu tenho em relação a isso também, referente aos meus pacientes, aos pais que eu atendo também. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre jogos eletrônicos e suas influências na adolescência, né? Um papo muito importante. Percebi que precisava falar um pouquinho disso com vocês. Estou aqui para dividir um pouquinho do meu conhecimento, enfim, né? Então, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Eu tô vendo que algumas pessoas estão aqui pela primeira vez, então queria desejar boa live e agradecer pela presença. Explicar que toda terça-feira tem live. Eu sempre faço intercalado lives de adolescentes e pais e lives com tema geral, né? Então, hoje é sobre jogos eletrônicos, então destinado aos pais, aos adolescentes, de repente alguns adultos também que têm esse gosto por jogos, né, eletrônicos, PC, videogame, enfim. E eu faço também lives de outros temas. Então, vocês podem ver que no meu IGTV tem todas as lives. Então, sobre autoestima, ansiedade, tem a maratona da inteligência emocional que eu fiz também. E lembrando que além dos vídeos no IGTV, estão todas as lives disponíveis no meu canal do YouTube. Então, é só colocar lá, Gabriela Marçaioli, já vai aparecer os vídeos. Então, tem muita gente que não consegue ver a live ao vivo e eu sempre falo para assistir depois. E mande aviãozinho para quem vocês acharem que pode acrescentar essa live para alguma pessoa. Então, convidem aí para poder assistir a live com a gente, ok? Então, vamos começar. Boa noite, pessoal, para quem eu não falei. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos eletrônicos e o quanto eles podem influenciar nessa fase da adolescência, né? Eu sempre falo que a fase da adolescência é uma fase de muitas transformações, né? Hormonais, sociais, enfim. Então é um momento bem delicado tanto para os adolescentes como para os pais, que muitas vezes não sabem lidar com essa fase. Por mais que eles já tivessem passado por essa fase, são épocas diferentes, né? Criações diferentes, enfim. Então, hoje a minha orientação, como sempre, é tanto para os pais como para os adolescentes. Então, assim, primeiramente eu queria conversar um pouquinho com vocês, adolescentes que estão aí assistindo, ou de repente você que conhece um adolescente que precise dessas orientações. Existe o lado bom e o lado ruim dos jogos eletrônicos. Eu acho que muito a gente tem que tentar exercitar o equilíbrio em relação a isso, né? Existem jogos de diversos temas, diversas dinâmicas. Então, jogos estratégicos, de guerra, de raciocínio, enfim, tem muitos. Então, assim, falo para vocês que sim, tem um lado bom dos jogos eletrônicos, né? Estimula a coordenação motora, também tem a parte da criatividade, da estratégia, mas depende muito do tema do jogo, né? Existem jogos de terror, de ação, enfim, alguns muito violentos, outros não. Então, assim, existe o lado bom, mas também tem o lado ruim. É quando perde esse controle, quando esses jogos começam a interferir
no comportamento de vocês, na rotina de vocês. Então é isso que tem que tomar cuidado, né? Então, adolescentes que gostam de jogar, né, tentem achar o equilíbrio disso, né? Parte da conscientização, o que é importante também, vocês se conscientizarem o tempo que vocês estão jogando. Ah, eu jogo 1, 2 horas por dia, ok. Agora eu jogo 5, 6, 7, 10 horas por dia, já saiu do saudável, entende? Então, quanto tempo que eu tô jogando? O que eu tô deixando de fazer da minha rotina para poder jogar? Meus estudos estão em ordem, minhas atividades eu tô entregando, algumas escolas voltaram às aulas presenciais, outras não. E eu percebo que é um desafio muito grande, tanto para os pais quanto para os adolescentes, ter essa rotina das aulas online. Então a gente já sabe que já é uma rotina um pouco diferente. Como que tá? Tá em dia as atividades? Tá fazendo as provas, né? Importante. Todos os adolescentes precisam ter responsabilidades dentro de casa. Eu estou fazendo essas responsabilidades? De repente arrumar o meu quarto, né? Limpar alguma coisa, recolher o lixo, lavar a louça. Eu sei que tem muitas famílias aí que dividem as atividades entre os membros da família. Eu tô deixando de fazer as minhas responsabilidades para poder jogar no computador, no videogame, enfim. Outra coisa, como está a relação com os seus pais de confiança, de buscar sempre um diálogo? Como que tá isso, né? Eu tô me isolando, eu me tranco no quarto e fico ali jogando, eu não vejo o que está acontecendo lá fora. Eu sei que a gente está em época de pandemia, mas a gente precisa ver o que está acontecendo também. Eu tô me informando, não tô falando para ver todos os jornais, né, do dia, mas eu sei o que está acontecendo no mundo, por aí, né? Então, assim, a importância do diálogo, a importância do cuidado, a importância do afeto. Então, adolescentes, por favor, prestem atenção nisso, né? Coloca para atuar também essa parte da conscientização. O que eu tô fazendo? O que eu poderia estar fazendo todo esse tempo que eu tô jogando, né? Lembrando que é uma diversão, mas tem que ter um equilíbrio, ok? Então, fiquem à vontade, gente, quem tá assistindo, quiser fazer alguma pergunta. Então, esse foi um recadinho aí pros adolescentes, o que precisa tá observando em relação a esses jogos eletrônicos, o quanto isso pode estar interferindo na minha rotina. Se não tiver, se tiver uma coisa controlada, ok, não tem problema nenhum. Não tô deixando de me socializar com os meus amigos, com a minha família, ok. Não tá afetando minha saúde, né? Não tô deixando de fazer as coisas que eu preciso fazer, as minhas responsabilidades. Agora eu vou falar um pouquinho com os pais, tá? E é importante os adolescentes saberem disso também, mas principalmente os pais que estão aí me assistindo. Pais, vocês são responsáveis pela vida digital dos seus filhos. Vocês precisam saber o que eles estão fazendo, né? Então, assim, eu não tô falando só de jogos eletrônicos. Eu tô falando de tudo que envolve rede social, né? Tecnologia, internet, celular. Então, assim, vocês precisam saber o que seus filhos estão acessando, que tipo de jogo, né, de jogo que eles estão jogando, com quem eles estão interagindo. A gente sabe que tem muito jogo aí online, né? Então é uma coisa que tem que prestar bastante atenção. Muitas vezes os pais acabam terceirizando a educação dos filhos. Então, assim, é mais fácil eu dar o celular para ele, é mais fácil eu dar o videogame para ele. Só que isso também faz com que perca a oportunidade da interação entre vocês. É mais fácil, eu dou o celular para ele, ou eu deixo ele jogar, ele fica mais calmo. Se eu não deixo ele jogar, ele fica nervoso, ele é sem educação comigo, enfim, né? Então, tem essa parte da terceirização da educação.
Então vocês precisam estar atentos a isso. Vocês não podem perder a oportunidade de interagir com o filho de vocês. Então, pensar um pouco, a tecnologia ajuda, mas vamos pensar um pouquinho menos tecnologia e mais convivência, né? Isso que é importante. Eu pesquisei muito, eu li muito sobre o assunto, eu conversei com muitos pacientes, adolescentes, muitos pais, né? E uma das pesquisas que eu fiz são 3 padrões, pais, e os adolescentes também, né? Que ajuda um pouco a diagnosticar o dependente, né? Aquela pessoa que é viciada em jogos, no caso. Então, e jogos de forma geral, tá, gente? De todos os sentidos, tanto violentos quanto não, enfim, é jogo de uma forma geral. Então, os 3 padrões que ajudam a gente a identificar esse dependente. Primeira coisa, é um padrão de controle prejudicado. O que seria esse padrão de controle prejudicado? É aquele adolescente ou aquele adulto, podemos colocar também, que não sabe a hora de parar de jogar. Perdeu o controle, né? Então é um controle prejudicado. Não sabe a hora que para. Quando senta para jogar, não sabe quanto tempo passou depois que começou, né? Às vezes não vê nem anoitecer, fala, nossa, eu já joguei tudo isso. Então, não tem essa noção, né, de quando devo parar. Segundo padrão muito importante, a prioridade crescente é quando o adolescente, o adulto, ele se isola no quarto. Então você vê que a pessoa não está interagindo, que realmente aquele ambiente é um ambiente que ela se sente segura porque está jogando. Então essa parte de prioridade crescente, que é o segundo padrão, que identifica um dependente, é quando ele se isola no quarto. E tem o terceiro padrão, que digamos que é uma crescente, né? O terceiro padrão é quando o adolescente ou quando o adulto tem aquela visão que por mais tóxico, né, que o jogo seja para a vida social, enfim, e para a vida escolar, não tem como se livrar dele, né? Então já identificou que realmente tem esse vício que está totalmente atrelado a ele e muitas vezes não consegue se desencilhar. Digamos, não digo que é impossível, mas é mais desafiador, né? Então são 3 padrões que tanto os adultos como os adolescentes têm que ficar espertos. Então, o controle prejudicado, que é quando não tem o controle, não sabe a hora de parar. A prioridade crescente é quando já esse adolescente se isola no quarto, não tem mais interação. E o terceiro padrão é, por mais a consciência que tenha de que aquilo é tóxico, tanto para a vida social quanto para a escolar, ele continua emitindo esse comportamento do jogo, né? Então é isso, gente, essa parte da conscientização, né? Tanto dos jovens, dos adolescentes, podemos colocar as crianças também, né? Enfatizando que os pais, sim, precisam ter o controle da vida digital dos filhos de vocês, em tudo que eles acessam, né? Isso é pro bem de vocês, viu, adolescentes? Eu acho que eles às vezes se revoltam, né? Falam, eu sei o que é melhor pra mim, não, eu não tô viciado. Mas começa a se conscientizar dos comportamentos que vocês têm tido com os pais, com outras pessoas. E os pais também tenham essa liberdade de conversar com seus filhos. Viu que não tá legal, tá emitindo um comportamento agressivo. Eu percebi que nas minhas pesquisas que não tem nenhum estudo que comprove que jogos violentos estimulem comportamentos agressivos, mas prestem atenção nisso também. Dependendo do conteúdo do game, fica mais evidenciado, né? Então a gente precisa prestar muito atenção nisso. E não só os adolescentes, como os adultos também, né? Percebo que tem muitos adultos também que gostam de games e que muitas vezes perde o controle. Acaba deixando de aproveitar, de repente, o final de semana com a esposa, com os filhos, para poder jogar videogame. Olha a oportunidade que eu estou perdendo, né?
de ter a convivência, de socializar, de ver o que está acontecendo, de sair um pouco daquele mundo, né? Aqui, meu pai tá falando, incentivar a leitura pode ser uma forma de tirar os filhos do foco nos jogos, com certeza, né? Inclusive, eu até faço algumas sugestões de leituras para os meus adolescentes, e isso ajuda muito, é sair um pouco desse mundo, né? A gente pode encarar como uma diversão, mas tem que ter um equilíbrio. Estimular a leitura. Eu sei que a gente não está podendo sair para fazer exercício físico, mas de repente se exercitar em casa, né? Focar em alguma coisa que o adolescente goste de fazer e não ficar ali no eletrônico, no digital, né? Eu sei que eu sinto muito isso dos adolescentes, mas poxa, Gabi, a gente está em pandemia, eu não posso sair, eu não posso andar de bike. Tá, mas o que você pode fazer dentro de casa? Tem muitos adolescentes descobrindo muitos talentos dentro de casa, né? Então, quem gosta de música, de repente, compor, né? Conhecer outros gêneros musicais, enfim. Na sua opinião, a pandemia contribuiu para que as pessoas dediquem mais tempo aos jogos? Com certeza. O estar em casa, né? O ter que ficar em casa contribuiu muito. Então, assim, eu percebo que os pais têm mais conscientização que os filhos estão muito tempo jogando porque todo mundo está em casa, né? E percebi também que para adolescentes que não conseguem se expressar emoção, de repente não ter uma amizade, não se sentir seguro em falar algumas coisas com os pais ou com os amigos, eles acabam se colocando nos jogos e ali é uma forma de se expressar, né? Então, isso pode ser uma coisa positiva? Pode, mas isso faz com que ele não se socialize com as pessoas. Então, com certeza ficar em casa fez com que os adolescentes falassem assim, não, mas eu já fiz tudo que eu tenho que fazer, agora eu posso jogar. E muitas vezes os pais saíam para trabalhar e deixavam esse adolescente o dia inteiro em casa. E aí, né, estando dentro de casa, ele já olha para aquilo e fala, opa, não tá normal isso daí, não tá saudável. E muitas vezes os pais não sabem lidar com isso. Então, a pandemia, ela contribuiu sim para que tanto os adolescentes como os adultos ficassem mais nos jogos, né? E aí, gente, muitas crianças ficam jogando durante as aulas online, os pais precisam estar atentos aos sinais. Exatamente, foi o que eu falei. Os pais são responsáveis pela vida digital dos seus filhos. Então, assim, fica de olho, né? Eu sei que tem como saber se o adolescente, se a criança está online, tem que ficar no pé, né? Algumas crianças e alguns adolescentes têm mais conscientização, acho que depende muito da educação, da base que ele tem na família, né? Tem crianças e adolescentes que você tem que ficar no pé, tem outros que não, que já tem essa parte da conscientização. Então, eu acho que uma coisa também que ajuda aos pais ficarem atentos é acompanhar o estudo dos filhos de vocês. Tá entregando atividade? Como que tá essa atividade? Tá feita com capricho, tá legal, tem coerência? Às vezes eu escuto uns pais falando, Gabi, eu olhei a lição, não tinha nada a ver a resposta, então tem que estar atento a isso também. O que seu filho está entregando para a escola? Porque eu sei que algumas escolas, as atividades, né, envia por e-mail ou tira foto e manda no grupo de WhatsApp, enfim. O Arthur tá falando aqui, as pessoas começam a ficar sem o que fazer, ou pessoas que não têm muitos amigos, e com isso as pessoas jogam para ter um jeito de se distrair. Concordo com você, Arthur. Então, tá vendo que falta muito essa parte da socialização? E também, às vezes, não tem muito o que fazer. Eu entendo isso. O que não pode é ficar muito tempo no jogo, né? Muito tempo nessa vida digital, não é legal.
Mas tem disso também, quando as pessoas, né, as crianças ou os adolescentes não têm tantos amigos, não se socializam, não interagem. Então, o joguinho é para distrair, é uma forma de distração. Ok, Gabi, pode ser assim? Pode. O que a gente precisa é sempre ficar atento a manter o equilíbrio. Mas isso conta muito também. Essa parte da socialização, gente, de entender o outro, de estar atento, é muito trabalhado em terapia. Então é muito importante, eu trabalho muito isso com os meus adolescentes, com os pais, né? O se conhecer melhor, o como eu vou me expressar. Então é bem importante isso. A terapia ajuda muito nessa parte do diálogo, da conscientização, do equilíbrio. Eu sempre aperto essa mesma tecla, tanto com os pais como os adolescentes. Meu pai tá falando aqui, a liberdade é tudo, porém para os pais é preciso estar muito atento ao comportamento dos filhos e conversar e não somente chamar atenção. Exatamente. Eu chamo atenção, mas eu não explico. Eu não dou uma explicação de que, olha, isso é coerente, né? Então, assim, eu falo muito para os pais, não, fala o porquê não, explica, né? Explica por que ele tem que fazer aquilo, né? É uma responsabilidade, vai ser importante, é uma coisa que ele vai plantar hoje e vai colher no futuro. Então, isso é muito importante, né? Muito atento ao comportamento dos filhos, conversar, manter esse diálogo aberto. Viu que se isolou demais, está muito tempo, opa, o que está acontecendo? Com quem que meu filho está falando? O que meu filho está jogando? A Lu está falando aqui, acredito que isso já vem há algum tempo, porém com a pandemia ficou mais visível. Exatamente, acho que você quis dizer que as famílias ficam em casa. É isso mesmo. Então, no caso, os pais estão mais tempo juntos, exatamente. Então, muitos pais estão fazendo home office, né? Então, se deram conta disso agora. E aí vai perguntar de repente pro filho, mas desde quando você tá jogando todo esse tempo? E às vezes ele não sabe nem responder, né? Então pode ser que já era uma rotina, já acontecia, né? E com a pandemia os pais olharam isso mais de frente, né? Se deram conta o quanto isso está interferindo, né? E muitas vezes não percebe porque tá fora, agora que tá dentro de casa, né? Bom, gente, eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês, é só uma pincelada realmente, né? De tudo que eu vejo em relação aos meus atendimentos. A intenção dessas lives é passar conhecimento, despertar em vocês a importância de fazer uma terapia, de buscar o autoconhecimento, de ter essa parte a importância da liberdade, mas também da conscientização, do equilíbrio, do diálogo entre pais e adolescentes. Isso inclui crianças também, o quanto isso é importante, em qualquer relação, na verdade, né? E eu espero ter ajudado vocês um pouquinho com esse conteúdo aí de jogos eletrônicos e a influência na adolescência, puxando um pouquinho também para os adultos, que eu sei que tem muitos adultos que gostam aí de jogar e às vezes perdem o controle. E é isso. Então, live vai estar disponível daqui a pouquinho no IGTV e também no meu canal do YouTube, ok? Então, para quem está entrando agora, eu já estou finalizando a live. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade aí para fazer. E agradecer sempre a presença de todos vocês. Eu vi que tem bastante gente nova aí entrando, né? Que nunca tinha entrado anteriormente, pessoas que me adicionaram há pouco tempo, e muito legal ter vocês aqui comigo, tá? Eu vi que bastante gente entrou. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Bom, gente, é isso. Agradecer pela presença de vocês, pela participação, né? E lembrando que toda terça tem live aqui no meu Instagram. Então, para quem assistiu a live e acha que vai contribuir, essas informações que eu passei para alguma pessoa, encaminha, né? Depois, se quiser assistir mais uma vez, tanto aqui no IGTV, como no meu canal no YouTube, ok? Gratidão pela presença de todos vocês, um ótimo feriado, um bom restinho de semana e até a próxima!